aqui. Já vou te acionar aqui, mas eu proponho que a gente só bote mais um ingrediente aqui, pessoal, até porque o STF determinou o retorno de 2 idosas à prisão condenadas pela participação nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O porquê dessa decisão, David de Tarso, conta pra gente e a bancada debate. O entendimento do ministro foi porque elas violaram as medidas restritivas do regime domiciliar. Iracina Goshi, de 72 anos, teve mais de 900 violações registradas pela tornozeleira eletrônica em 2025, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, incluindo até mesmo saídas não autorizadas como pilates e musculação. A defesa da idosa fala sobre falhas nos problemas e problemas técnicos na própria tornozeleira. Já a Vildete Guardia, que tem 74 anos, violou também a prisão domiciliar em pelo menos 20 datas e também voltou à prisão após um laudo indicar que ela pode permanecer detidas. Mas entre os problemas de saúde apresentados pela defesa dela, estão quadros clínicos assim que realmente são gravíssimos, incluindo trombose, ela tem bronquite asmática, hérnia, tendinite, até um tumor que ela precisa ser submetida à cirurgia. E dificuldades financeiras também. Exatamente, dificuldades financeiras. Ou seja, essas mulheres que foram condenadas, elas tiveram a progressão de regime para a prisão domiciliar e agora, conforme a determinação do STF, vão ter que voltar à prisão. Por ter descumprido essas medidas, por tornozeleira que estava descarregada, por GPS que não funciona direito. Então, essas questões que foram vistas dessas normas que são até mesmo uma tese da defesa que o equipamento que é o problema e não necessariamente as idas dela até esses locais. Mas são idosas, né? Acima de 70 anos. Eu vou te acionar aqui, se você me permite, David, o próprio Gesualdo aqui, para a gente tentar entender, porque eu acho que um dos princípios que deveriam reger a nossa interpretação da justiça e tudo que acontece é da proporcionalidade, até o risco potencial que cada réu ou condenado realmente oferece, né? E está nítido que, pelo menos nesses 2 casos aqui, a gente não vê. Parece que está todo mundo no mesmo balaio, o STF querendo encampar de forma assim duríssima, sem dar margem para qualquer questionamento, de que ninguém está acima da lei, seja um ex-presidente, seja militares de base, sejam idosas de 70 anos envolvidas nessa trama. A questão da proporcionalidade e da coerência também, como é que você está vendo? A proporcionalidade e a razoabilidade tinham que ser a métrica de todas as facetas da vida. Todas elas, não apenas da punição, não apenas da aplicação da pena. Mas vamos chamar a atenção de um detalhe. Geralmente essas prisões são revogadas depois de intimada a parte a se justificar. E ali parece que houve 900 violações. 900 violações também são graves. Quando alguém é imposto numa prisão domiciliar, ele precisa cumprir alguns requisitos. E se não cumpre esses requisitos, a própria legislação impõe a revogação desse benefício que foi colocado. Lógico, agora a defesa pode fazer as suas fundamentações, a sua argumentação, sobretudo, como disse o David, que eventualmente o aparelho estivesse com algum tipo de problema. Mas, sinceramente, com 900 violações, passa a ser pouco provável que o problema seja só do aparelho. Agora, é preciso punir quem estava envolvido no 8 de janeiro? Acho que isso atravessou, se não completamente, mas quase completamente o espectro político brasileiro, dado o fato que a Praça dos Três Poderes foi triturada. Agora, se foi um golpe ou não foi, esse julgamento ainda, a história vai firmar. Mas, Aninha, queria te ouvir aqui também no sentido de que é natural que a percepção pública, porque tem aquilo, tem a realidade dos fatos, mas tem a percepção pública, vendo criminosos de altíssima periculosidade tomando água de coco com a mesma tornozeleira na praia, uma cena absolutamente costumeira nas praias cariocas, por exemplo, e vendo velhinhas absolutamente debilitadas nessa encalacrada, acaba que a percepção pública não vai continuar só se agravando nesse sentido de seletividade da justiça, né? André, você toca num ponto que para mim é fundamental por conta da distinção de tratamento de determinadas situações. E isso viola um princípio constitucional que a gente tem, que é o da segurança jurídica, né? Quando a gente está tratando aqui de segurança jurídica, nós, como jurisdicionados, essa é a palavra que o direito utiliza, precisamos ter previsibilidade nas decisões judiciais. Portanto, se tem um caso que uma pessoa violou um patrimônio público e ela recebe ali uma pena que não é de prisão, quando tem outro caso
que se assemelha a ele e ela não recebe a mesma pena, a gente está violando a segurança jurídica. Obviamente, se a gente vê um traficante tomando água de coco na praia com uma tornozeleira eletrônica, por que ele não está de volta à cadeia, mas a senhorinha que foi fazer pilates? E veja como tudo isso serve para aumentar ainda mais a tensão que a gente está vivendo. Porque isso justifica um Eduardo Bolsonaro da vida fazer uma live dizendo, vem me pegar. Porque afinal, a velhinha tá presa, o traficante tá solto, e isso vai se tornando uma bola de neve que, infelizmente, só faz com que as pessoas se tornem cada vez menos tolerantes com o outro, com aquele que tem opiniões diferentes das suas, e faz com que o Brasil não consiga, de forma alguma, dialogar. A gente não consegue mais chegar num denominador comum. Todo mundo quer a mesma coisa, mas ninguém mais consegue falar sobre isso. Porque estão presos nas narrativas de suas respectivas bolhas. E isso é muito grave para o nosso país. E eu não vejo como isso vai melhorar. Mano, vamos ser sinceros aqui. Parece que o STF quer transmitir um recado de que ninguém está acima da lei, custe o que custar, mas acaba passando esse recado de desproporcionalidade, também talvez excesso e seletividade. E querendo mostrar essa força institucional, acaba só mostrando força, talvez, excessiva, né? E assim, ruindo, talvez, ainda mais a credibilidade que lhe resta, né? Como é que você está vendo esse caso específico aqui? Como um caso que evidencia a necessidade da gente discutir uma reforma do judiciário brasileiro de modo estrutural. Porque esse tipo de situação em que, por um lado, muitas vezes, a nossa justiça se mostra incapaz de punir quem merece ser punido e pune excessivamente, de modo desproporcional, pessoas que não oferecem risco efetivo para a sociedade, esse é um caso que é midiático, é um caso que traz todas as nossas atenções, mas esse tipo de assimetria acaba acontecendo de forma muito cotidiana no judiciário brasileiro. É sempre importante lembrar que 1/3 dos presos hoje sequer foram julgados. E isso não é normal. Não é normal. Mas sempre foi normalizado no Brasil. Inclusive, a própria família Bolsonaro fez carreira dizendo não quer ser preso, é só não cometer crime. Sempre invisibilizando as deficiências do funcionamento do nosso sistema de justiça criminal, que são graves, são sérias e precisam de um debate profundo, não apenas quando convém a um lado político. É preciso, portanto, termos a maturidade e a capacidade de separar as deficiências do judiciário brasileiro da tensão política. Porque, enquanto for uma briga de torcida, nós não seremos capazes de avançar nas reformas que são essenciais para melhorar o império da lei, que é sermos um país em que, de fato, a lei seja aplicada de forma igual para todos e que haja a possibilidade de ter uma efetividade na proteção dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. É isso aí, pessoal. A lei é para todos, mas parece que, pelo menos deveria ser, porque parece que cada vez mais certas pessoas apanham mais da lei, a mão pesada da lei nessa sanha punitivista acaba pesando muito mais para um lado e, claro, essas distorções ficam cada vez mais flagrantes e vai viciando a confiança do grande público brasileiro junto perante a justiça, né? Aí que mora o problema. Falando, né? A gente não pode esquecer, não é querer comparar maçã com laranja aqui, David, é o conjunto da obra aqui, é o país que mais solta vagabundo, que bota um tapete vermelho na porta giratória do nosso sistema prisional para todo tipo de assassino, vil, enfim, seres rastejantes da pior espécie, tendo todo tipo de benefício. Então, beira o impossível não ficar indignado ou pelo menos questionar esse estado de coisas, né? Não, uma coisa que assim, eu questiono é por que da prisão domiciliar, porque elas não podem sair. Aí elas descumprem essas restrições que foram impostas, porque vão ao médico, vão à musculação, vão ao pilates, porque uma tem problema no fêmur, a outra tem várias comorbidades também. Então assim, idoso, ele precisa de tratamento específico. E elas descumpriram essas medidas justamente por conta disso. Mas qual é o potencial ofensivo de 2 idosas com mais de 70 anos, com várias doenças, que estão sendo condenadas, sim, pelos atos do dia 8 de janeiro lá,
Só que até hoje também não tem a comprovação do que de fato elas fizeram. A individualização das condutas. Perfeito. Até hoje isso não existe. E aí, quando o Mano toca no assunto também da reforma estrutural do judiciário, esse tem um pleno exemplo, ao meu lado aqui eu tenho 2 juristas, de que realmente a insegurança jurídica no nosso país ela é muito É o país do direito. estratosférica. É o país do direito freestyle, como a gente tem Exatamente, porque Mas- você não tem a individualização das condutas, ou seja, cometi um crime, então eu fiz determinada coisa, fui lá, quebrei isso, o Gesualdo quebrou outra coisa, o outro fez aquilo, ele articulou o plano. Quais são as provas elementares quanto a isso? Não. Estão condenadas a mais de 10 anos com medidas restritivas, que são mais restritivas do que quem comete, por exemplo, um roubo, que realmente tem um potencial ofensivo maior, e aí agora vão ter que voltar à prisão porque elas estão ali indo ao pilates, à musculação, enfim. É um absurdo o que a gente vê hoje no país. É aqui um apelo à coerência, né? Porque para muitos fica a impressão de que essas punições duríssimas valem só para um lado do espectro político, né? É natural que as pessoas acabem concluindo isso, fora o silêncio cúmplice aqui, ensurdecedor, de organismos de direitos humanos e ONGs que se prestam o papel de alguma forma, denunciar esse tipo de desproporcionalidade. Mas aqui fica a reflexão só para todo mundo que está nos assistindo e vocês que formem a própria opinião de vocês. Morning Show está aqui para isso. 10 horas e 24 minutos, pessoal, pontualmente. A gente vai partir para um rápido break para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio sintonizados aqui no Morning Show, que volta já já. Podemos seguir adiante, minha diretolina? Me orienta aqui. Deixa a gente eu só já vai trazer... aqui. Eu vou acionando o David Tasso para complementar. É só trazer mais um elemento, porque termina hoje, às 11h59, o julgamento virtual lá no Supremo Tribunal Federal, né, já que a gente está falando de julgamento, quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente trouxe a informação na sexta-feira, que seria submetido ao plenário virtual, justamente para saber se ele continua ou não cumprindo essas medidas restritivas, como não sair entre as 7 da noite até as 6 horas da manhã do outro dia, além também da tornozeleira eletrônica, o uso dela. Então os ministros vão julgar isso, porque a decisão foi de forma monocrática, né? Ou seja, só um ministro... Já está 4-0 já. Já está 4-0? Eu estou muito curioso para ver o voto do Fux. Que é o único que falta, né? Ele foi poupado do Trump. Quero ver se ele vai manter a condenação e sofrer a consequência do Trump depois. Já está 4-0 e o único voto que falta ser dado é o ministro Luiz Fux. E mesmo votando contrariamente, não reverteria a decisão, Não mas poderia servir de munição simbólica para isso, Pra punição de do narrativa, Trump. né? E para a punição do Trump. O Trump o isentou das punições. É um dos poucos, os 3 ministros que estão fora disso. Por isso que eu tenho a curiosidade de ver o voto do Fux logo mais. Senão o passaporte dele vai ser cancelado também. Mas agora, olha a saia justa que se meteu o ministro Luiz Fux, né? Porque ele tem que pensar em votar com a própria convicção, obviamente, mas se ele votar pela manutenção das medidas, ele pode ser penalizado, punido, e se ele votar contra a manutenção das medidas, metade do país vai dizer que ele fez isso porque ele não quer perder o visto americano. Exatamente. Mas também tem uma coisa assim, que uma crítica que eu faço é em relação a essas narrativas que vão sendo geradas, né? Acho que o ministro também não tem que se expressar, com todo respeito a eles, mas dizendo, a gente tem Paris, caso a gente não consiga ir para os Estados Unidos. Aí só reforça Contribui isso, com nada, né? né? Não contribui, não agrega. Olha, David, é aquilo que eu sempre digo, se não tem nada para agregar, não diga. David, ministro Fux aqui, não abro mão da minha massagem tailandesa em Nova York. Não abro mão. Meus amigos, rir para não chorar, vamos rir para não chorar.